Convido Giovanni Rocha para retornar ao palco e fazer a mediação dessa conversa. Bom, estou de volta aqui. Obrigado, Jaque, mais uma vez. Agora a gente vai transicionar para um assunto muito importante, que é a perspectiva do legislativo em tudo isso que a gente tem discutido aqui. Então, é com muita honra que eu quero convidar aqui ao palco o deputado federal Rafael Brito e a deputada federal Dandara Tonantzin. Não adianta gritar. Bom, reforçar aqui que é uma honra estar com vocês aqui no palco. Eu vou começar a nossa conversa dessa noite. Antes de falar sobre educação em específico, eu queria trazer a nossa conversa para o debate sobre o papel do legislativo. Deputados, vocês vêm de uma trajetória nos estados de Minas e de Alagoas, né, passando pela gestão e também pela própria trajetória política, né, dentro do legislativo anteriormente. E aí eu fico aqui pensando, né, também no fato de que vocês dois estão aqui fechando esse primeiro semestre de uma primeira experiência dentro do Legislativo Federal, né? E aí, essa primeira pergunta que eu vou fazer é um pouco pedindo para que vocês tragam para mim uma comparação com a atuação anterior de vocês, a senhora, sobretudo como vereador e como ativista, o senhor como secretário de Educação do Alagoas, que vocês comparem essa experiência com a experiência que vocês estão tendo agora no Legislativo, sobretudo na abordagem da temática étnico-racial. Então, vou aqui passar primeiro para a deputada e depois ouço aqui o deputado. Vocês têm 5 minutos, eu vou controlar um pouquinho aqui o tempo para a gente ter uma conversa bem profícua. Mas, deputada, por favor. Obrigada, boa noite. Alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, saberes, práticas, acúmulos de temas tão caros e importantes para nós. Para quem não me conhece, eu me chamo Dandara, sou professora, pedagoga, mestre em educação, militante do movimento negro, do movimento de mulheres. Já atuo há alguns anos em construções coletivas. Fui vereadora mais votada em 2020 em Uberlândia. Em 2022, eleita a primeira mulher negra, deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Tivemos 86 mil votos. Fomos votada em 741 cidades e levando principalmente a bandeira da educação e do combate ao racismo. Tem gente que me pergunta, né, mas como é que você conseguiu se eleger e se construir também politicamente em torno de temas que, de modo geral, são temas difíceis de serem carregados do ponto de vista eleitoral, né? Debater igualdade, equidade, a partir de uma agenda de direitos e de enfrentamento também de preconceitos e privilégios. Nós sabemos que o racismo é estrutural, estruturante, organiza relações de poder na sociedade, determina quem vai viver, quem vai morrer, e nos espaços de poder também não são diferentes. Está muito em voga o debate sobre violência política de gênero e racial. Recentemente, inclusive, a ex-deputada Áurea Carolina lançou um texto na Piauí muito forte, relatando os motivos pelas quais ela não se recandidatou a deputada federal. Então, não é fácil estar nesse espaço de poder, porque, à medida em que a gente chega, nós movimentamos e mobilizamos estruturas. A professora Nilma sempre diz que um corpo negro nunca é um corpo vazio. Então, nós ocupamos para transformar, para mobilizar outras práticas, outros saberes. A nossa presença, ela mobiliza outros debates. Nós incitamos outras práticas nesses espaços, onde, durante séculos, nós fomos tidas enquanto objetos de pesquisa, objetos de pauta, construção em terceira pessoa. Hoje, nós falamos por nós, e organizamos por nós, e pensamos por nós, e queremos colocar a mão na massa na linha nós por nós, né? É um movimento de cabo de guerra, às vezes. A gente puxa de lá, esses setores conservadores, preconceituosos, puxam de lá.
Mas eu percebo que, de fato, dá resultado quando a gente consegue fazer aprovar, por exemplo, na Câmara, aqui dos deputados, a nossa subcomissão de ações afirmativas e de inclusão dentro da Comissão de Educação, quando, pela primeira vez na história do nosso país, uma deputada cotista no Congresso Nacional, na graduação, na pós-graduação, é quem está relatando a revisão da lei de cotas, dá resultado quando a gente consegue imprimir uma agenda de avanço para o nosso povo e inspirar muito mais de nós a entrar nos espaços de poder. É muito gratificante ir para a base e ver no olhinho daquelas meninas negras, daquelas pessoas que estão ali construindo política todo dia na ponta, a vontade de também ocupar para transformar. Muito obrigado, deputada. Vou aqui passar também para ouvir o deputado, por favor. Giovanni, Dandara, prazer grande estar aqui com vocês, dividindo esse palco nessa noite. Queria mandar um beijo para a Priscila, um beijo por Israel, um abraço grande para o Olavo. Dar parabéns a todos que fazem o Todos por esse evento muito bacana, como sempre, muito pertinente. A sua pergunta ela é muito difícil, sabe, Giovanni? Para mim, que vim do Executivo, né, uma experiência de 8 anos no Executivo em Alagoas, e aí chego ali na Câmara dos Deputados, nunca havia sido candidato a nada, nunca havia nem pensado anteriormente em entrar para a política nesse lado, né, no lado dos que podem ser votados, e a experiência ela é muito complicada. Eu estou tentando, sabe, Priscila, ser menos ácido. Eu estava brincando com o Israel ali, eu disse, Israel, eu acabei de vir da CPMI dos atos golpistas. E eu passei o dia ouvindo golpista falar mentira. Então, eu estou com os nervos à flor da pele. Mas deixa eu falar de verdade. Eu queria falar de um tema nesse parâmetro, que tem tudo a ver com tudo isso aqui, e eu vou chegar lá no final, que é a corrupção. Mas não a corrupção, nesse caso, de dinheiro público. Eu queria falar de corrupção de finalidade. O que é corrupção de finalidade? É quem ali na Câmara defende as coisas que são pertinentes para a sociedade. Corrupção de finalidade é você ter um dia inteiro uma reunião, por exemplo, da Comissão de Educação, e mesmo tendo pessoas lá como a Dandara, como o presidente Moses, como eu mesmo, tentando defender uma pauta, e ter um montão de gente lá na comissão, passando 2 horas brigando, ver se pode estar de gravata ou não pode, ver se pode estar de calça jeans ou não, ver se pode banheiro junto ou não, ver se pode discussões que não são as discussões da sociedade. A gente não vê pessoas discutindo o problema da sociedade. A gente não vê as pessoas discutindo, por exemplo, a evasão escolar. Aí, quando eu falo as pessoas, óbvio, tem sempre as suas exceções. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que há um desvio de tempo, de trabalho, um desvio de energia. E aí a gente termina dentro do Congresso, sabe, Giovanni, dissipando a nossa energia com coisas que estão completamente desconectadas com a sociedade, com as pessoas. Agora, dentro dessa minha ideia, eu tenho falado muito com muita gente e eu coloco a culpa na gente, na sociedade, porque quem escolhe é a gente. Houve uma época que a gente escolhia os nossos representantes pelos que defendiam as nossas causas, pelos aqueles que tinham trabalho pelas nossas bandeiras ou por outras pessoas. Hoje em dia, minha gente, as pessoas fazem vídeos em rede social dizendo vamos para cima, é isso, o Brasil lá, e se elegem com uma porrada de votos em cima de pessoas que têm trabalhos brilhantes e não se elegem. Essa que é a verdade. Então, quem criou hoje o que está lá, somos nós mesmos, que com o advento, não sei, de rede social e o celular e todo mundo com um nível de conhecimento, de informação muito maior do que o que a gente, na verdade, estava acostumado a ter, está escolhendo errado. E essa que é a grande verdade. É escolhendo pessoas, repito, que gravam um vídeo ensinando coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui, mas que estão lá hoje ocupando uma das 513 cadeiras, por exemplo, na Câmara dos Deputados. E quantos professores foram candidatos, por exemplo, e não ganharam as eleições? E quantas pessoas ativistas da causa negra, da causa indígena, foram candidatas e perderam as eleições? Quantas pessoas da política que tinham trabalho, entrega para um montão de gente e mudar a vida de um montão de pessoas, perderam as eleições? Então, essa que é a pergunta e é isso que eu, sabe, Giovanni, tenho sentido lá
Não sei se a Dandara tem a mesma impressão, mas é isso que eu tenho sentido no meu dia a dia. É essa corrupção, mas a corrupção que eu falo de finalidade. É o desvio do tempo, é o desvio da energia para assuntos que a gente poderia estar produzindo, melhorando a vida de um montão de gente e estão sendo gastos e jogados pelo ralo, junto com o dinheiro público, em coisas que ninguém não quer nem saber. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, também. Eu acho que vocês dois trazem não só os desafios da gente pensar essa articulação com essas pessoas que estão ocupando esses espaços, mas a necessidade da conexão com a ponta também, né? Essas pessoas que, enfim, não só possibilitaram que vocês estivessem nos lugares que estão, mas que vivenciam esses desafios que a gente está tanto discutindo aqui hoje. Eu queria passar para uma segunda rodada, agora, em que eu vou ter perguntas específicas para vocês. Então, vou começar aqui com uma pergunta para a deputada Dandara. Deputada, nessa legislatura, a gente tem o grande tema da revisão da lei de cotas, né? Da qual a senhora, como já mencionou, é relatora. E esse tema impacta diretamente na equidade do acesso ao ensino superior, trazendo ainda uma oportunidade da gente discutir a política de permanência dos estudantes na universidade como um caminho de aprimoramento, inclusive, dessa política. Contudo, a gente sabe que o Congresso Nacional tem um protagonismo importante em diversas políticas educacionais e marcos fundamentais para a educação básica também, né? E aí, quando a gente trata da pauta étnico-racial, a gente vê a oportunidade também de criar melhores condições para garantir o apoio às redes de ensino, para garantir a aprendizagem, para garantir a permanência, enfim, garantir uma educação que considera as condições objetivas desses estudantes negros, indígenas e quilombolas. E aí, candidata, como que a senhora acredita que a Frente Parlamentar Mista Antirracista... Desculpa. Ai, meu Deus. Eu estou nervoso aqui, gente. Deputada. Então, deputada, como a Frente Parlamentar Mista Antirracista, coordenada na Câmara pelo seu mandato, ela pretende abordar a educação, em especial os ciclos de educação básica? Obrigada. Olha, está circulando aí já um panfletinho convidando para a audiência pública que nós vamos fazer quinta-feira sobre as cotas. Quem ainda não pegou, levanta a mão. Ó, aqui lado de lá e ali no fundo. Acabou tudo? Nossa, Deus. Então, nós vamos ter que falar só no gogó. Vai ser na quinta-feira, 14h, no plenário 1, lá da Câmara. Aqueles plenarinhos das comissões, naquele corredor, o primeiro, 14h, todo mundo é super bem-vindo para colar, participar lá com a gente, porque acho que uma das funções nossas é cada vez mais fazer o debate qualificado nesses espaços. Como nosso amigo deputado disse, é muito desafiador na Comissão de Educação qualificar o debate. Olha, gente, a primeira reunião, nós ficamos 4 horas discutindo se a gente aprovava ou não uma audiência pública sobre doutrinação ideológica nas escolas. A segunda reunião, eles tentaram transformar uma moção de aplauso para aquelas professoras que evitaram uma tragédia maior naquela escola em São Paulo, no debate sobre a redução da maioridade penal. Colocaram no texto da moção que ia para as professoras. Urge mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. A terceira reunião foi escola cívico-militar, a pauta. A quarta reunião foi uma convocação do nosso ministro Camilo, que durou 8 horas de sabatina, e a pauta principal eram as escolas cívico-militares. Então, é, de fato, um desafio, porque tem muita gente ali que não conhece o chão da escola, os problemas reais da sala de aula, as dificuldades de um gestor, da equipe administrativa pedagógica. Não conhecem a realidade do livro didático, da merenda escolar, e tentam criar cortinas de fumaça para assim fazer palanque. Então, é um desafio a gente conseguir politizar. A Frente tem atuado muito nisso, construindo debates, e o nosso mandato, a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, em parceria também com a nossa Frente da Educação, segue à disposição para a gente fazer cada vez mais debates na Câmara e também rodar os estados. Porque nós temos um problema hoje no nosso país. A Lei 10.639 e a 11.645 são a prova de que, por mais que a gente se esforce, dedique, articule, se reinvente, negocie, aprove, não basta só aprovar. 20 anos depois,
estão aí os índices escancarando uma dura realidade, que é de colocar em prática um dos maiores acúmulos da educação brasileira, do movimento negro, dos movimentos educacionais. Eu estou muito feliz de estar falando disso. A professora Petrolina está me olhando, porque vocês sabem que ela foi relatora da Lei 10.639 no Conselho Nacional de Educação. Um voto histórico, uma relatoria histórica, que muito nos orgulha. Nós precisamos construir mecanismos de efetivar o que nós conseguimos aprovar como leis. É ciclos de formação continuada obrigatórios. Nós precisamos repensar a formação na origem, mas também ao longo do processo. Eu, como vereadora, aprovei na Câmara de Uberlândia, tornando obrigatórios ciclos de formação sobre educação antirracista, sobre a história da África, afro-brasileira, porque não dá para a gente achar que vai ser só mandando uma orientação pedagógica no mês de novembro para as escolas, que aí põe os alunos lá no pátio, trança cabelo, pinta não sei o quê, faz uma feijoada. Se tiver escola de samba, chama. Se tiver congado, chama. Se tiver comunidade ali indígena no entorno, chama. E acho que assim resolveu o racismo. Efetivar a Lei 10.639 vai exigir de nós muito compromisso. Formação continuada é fundamental. Os nossos livros didáticos e materiais didáticos são fundamentais de serem revisados. E nós precisamos incidir nessa revisão dos nossos materiais e recursos didático-pedagógicos. Porque não dá para a gente ainda ter a negra Anastácia retratada como está nos livros de história. Não dá para a gente ter o Saci Pererê todo estereotipado no desenho que as crianças vão colorir sobre o folclore brasileiro. Nós também precisamos de construir a educação antirracista na sua essência. E, enquanto Frente Parlamentar Mista, nós estamos debatendo muito isso com educadores. Como é que a gente também contribui para um ciclo e constrói legislações para um ciclo da educação antirracista? Saiu, né, uma reedição daquela pesquisa mostrando que, a cada 100 estudantes da educação básica, 70 são negros. Desses 70, 50% diz que não são abraçados pelas professoras. As crianças negras são menos abraçadas. As crianças negras são mais punidas. As crianças negras são menos estimuladas no processo de alfabetização. E eu estou convencida que a Lei 10.639 vai nos ajudar a resolver também essa questão, mas a valorização dos nossos professores também é fundamental. Eu acho que hoje pagar o piso dos professores é contribuir para uma educação antirracista. Acho que hoje valorizar os nossos professores é fazer com que eles tenham, não precisem de ter uma dobra, 3 dobras e dar os 3 turnos seguidos e poderem se dedicar na elaboração de planos de aula, se dedicar mais aos seus estudantes, no olho. Então, nós também estamos construindo, enquanto frente antirracista, enquanto frente educação, os mecanismos para a gente conseguir efetivar o pagamento do piso no nosso país. Nós temos diversos levantamentos que mostram assim, 6 estados cumprem, 9 parcialmente, 11 se a gente considerar até o auxílio alimentação e o vale-transporte. Então, tem muitas práticas e iniciativas rolando aí. Obrigado demais, deputada. E eu acho, tem uma parte da sua fala que eu acho bastante importante de sublinhar, que é a gente romper com essa ideia, a professora Gina Vieira chama de pedagogia de eventos, né? A gente romper com essa ideia de pensar essa temática no 20 de novembro, né? De pensar essa temática em momentos específicos, agora o Dia dos Povos Originários. A gente não está falando desses momentos específicos, a gente está falando num novo olhar para a política educacional como um todo. E isso é feito ao longo do ano inteiro, ao longo de todo o debate que a gente tem. Então, é muito importante ouvir essa sua fala nesse sentido também. E agora, indo aqui para o deputado,
Deputado, o senhor já foi secretário estadual de Educação de Alagoas, viveu de perto as dificuldades que gestores das redes têm na ponta e essa busca por soluções para os problemas pedagógicos, de financiamento, de gestão da rede, de formação continuada, enfim, são vários desses problemas que são vivenciados lá na ponta. E aí eu queria trazer aqui para a mesa alguns dados específicos, né? Se a gente considera a questão de acesso, a gente tem um cenário em que alunos brancos têm 19% mais chance de ter acesso à educação infantil e 39% mais chance de frequentar a escola em relação aos estudantes negros. Isso considerando o acesso ao ensino apenas. Mas se a gente fala de aprendizagem, as chances dos alunos brancos terem níveis de aprendizagem adequados em português e matemática, ela é mais de 40% maior em relação aos estudantes negros. E aqui a gente está falando só dos indicadores, né? Mas é óbvio que a gente tem que ter uma ampla discussão sobre as múltiplas experiências de racismo e discriminação que são vivenciadas por esses estudantes no chão da escola. A deputada trouxe aqui a questão desse afeto, né? O afeto que esses estudantes recebem, o quanto que isso impacta a compreensão desses estudantes de quem eles são e, eventualmente, o quanto que eles conseguem alcançar nos seus futuros. Bom, deputado, levando em consideração esse cenário e o papel do Congresso, como fazer com que os espaços institucionais e a bancada da educação se mobilizem em torno dessa realidade, tornando esse assunto cada vez mais evidente? Obrigado, Giovanni, pela pergunta. Você falou aí de 2 dados, eu queria só complementar um. Do acesso, a gente viveu a pandemia recentemente, 42% dos alunos negros não receberam material no período de afastamento de aula distanciada. E os alunos brancos, só 12% não receberam. Isso já é um dado de afastamento gigantesco. Agora, de um dia desse. E quando a gente fala de aprendizagem, eu durante a transição, participei da equipe de transição, porque a gente foi levar uma experiência de Alagoas, de um programa de combate à evasão escolar, enfim. E na reunião que eu participei, apresentando a nossa experiência, eu vi um dado que eu não conhecia. E aí, quando você fala de aprendizagem, tem tudo a ver com esse dado. A régua da aprendizagem do aluno negro para o aluno branco, ela não se junta em nenhum momento. O que é que eu estou querendo dizer? O aluno negro com maior renda, ele tem um nível de aprendizagem médio nos testes menor do que o aluno branco da mesma renda. O aluno branco da renda mais baixa, ele tem um nível de aprendizagem maior do que o aluno negro da mesma renda. Então, ou seja, a régua, infelizmente, as duas trajetórias em um gráfico, elas nunca se encontram dessa forma. São paralelas. E isso é o que está errado em tudo que a gente está acontecendo. Mas isso tem muito do que a Dandara falou, do que outras pessoas falaram. Não há estímulo. E o racismo existe dentro da sala de aula, infelizmente. Infelizmente. Antes da gente falar também da educação e de aprendizagem, de quem já está dentro de sala de aula, eu queria só dar mais um dado. De todos os alunos que estão fora de sala de aula, com idade de estarem dentro de sala de aula, 74% são negros. O restante são brancos. Então, já está errado antes da educação. Eu estou falando de um dado de quem não está na sala de aula. Então, já está errado daí, porque quem já não está na sala de aula, a régua já está completamente errada. E quem está dentro da sala de aula, a gente também já falou aqui, a régua está toda errada. E aí, o que é que eu posso dizer em relação a isso? A gente vive um momento positivo para corrigir esses problemas, que é a revisão do PNE, né, que o PNE está válido até 2024. Se eu não me engano, só há uma meta no PNE, acredito que é a meta 8, que trata desse assunto, do assunto que estamos tratando hoje, e, inclusive, ela só trata fora da educação básica. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir ou me ajudar. De 19 a 24 anos, de 18 a 24 anos, ou seja, no PNE inteiro não há nada que trate de educação básica, do assunto que estamos aqui tratando na noite de hoje, com uma série de problemas que todo mundo concorda, do PNE. Então, há uma chance de a gente lidar de alguma forma para que, no próprio PNE, a gente seja mais incisivo. Uma coisa, para mim, que vem da iniciativa privada, e a educação surgiu da minha vida de uma forma completamente inusitada. Eu vim da iniciativa privada, mas não tem nada a ver com escola. Então, surgiu de um desafio mesmo do governador, eu encarei, eu
me apaixonei de verdade por isso. Quem me trouxe até aqui foram professores e alunos da rede estadual de Alagoas. Não foi prefeito, não foi vereador, nada contra. Mas quem me trouxe até aqui foram professores e alunos da rede estadual. E quem convive com essa realidade sabe que esse tipo de assunto que estamos tratando hoje, ele tem que ser tratado de uma forma mais palpável, mais visível, mais tangível. E, às vezes, por isso que eu falei isso, quando vem as metas assim do Plano Nacional da Educação ou de qualquer outro plano, de qualquer outra coisa, vem um texto gigante, bonito, cheio de palavra bonita. Vem uma meta completamente fora da realidade. E é mais uma vez onde a gente está desconectado com a ponta, desconectado com a realidade. Ah, vamos tratar de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando chega lá na escola do interior, que chega aquela meta para a diretora, ela não sabe nem do que é aquilo. Aquilo está fora da realidade dela. Isso é que é verdade. E a gente tem que falar isso mesmo, porque se a gente continuar botando isso para debaixo do tapete, nada vai se resolver. Então, o que é que eu acho? PNE, tem o SNE, que já foi aprovado por unanimidade no Senado, está esperando o presidente Arthur Lira designar um relator para ir para votação na Câmara, já direto ao plenário. O SNE é importante porque ele cria esse sistema tripartite no papel. Agora, desde que ele seja tangível, com metas claras, objetivas, e que as pessoas entendam. Porque o problema ele é muito antes do que o que a gente está falando. É de entendimento mesmo, é de formação, é de gente que leva aquilo no peito e na raça, que não tem nem a condição de fazer dentro de sala de aula, mas leva pelo amor que tem pela educação, pelo amor que tem pela profissão, pelo amor que tem pelos seus alunos. Então, quando eu falo de educação, sabe, Giovanni, eu já estou concluindo, a luzinha está piscando na minha frente, e o Giovanni de hoje que olha assim, ele fica olhando aqui, tá? E eu, assim, como eu digo, eu me apaixonei mesmo por esse tema, ele me conquistou. Alagoas tem 312 escolas na rede estadual. Em 11 meses, eu visitei 114 escolas diferentes. Conversei com 114 diretores de escola diferentes, participei de 114 cafezinhos com professores diferentes, entrei em mais de 200 salas de aulas diferentes e eu vi reclames e histórias de todos os tipos. Então, não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando aqui do que eu aprendi, do que eu ouvi. E o que eu ouvi é justamente que a gente precisa, única e exclusivamente, dar condição para quem está na ponta desenvolver o seu trabalho de forma clara, objetiva, palpável e tangível. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente está longe ainda, mas enquanto a gente não der esse primeiro passo, a gente não chega na fitinha da corrida da chegada, tá certo? Obrigado mesmo, obrigado, valeu. Obrigado. Obrigado, deputado. E eu acho que tem uma sinergia muito importante aqui nas duas falas, que é a centralidade de pensar as condições objetivas desse professor, dessa professora, que estão lá na ponta efetivando essa educação. Então, é muito interessante ver essa sinergia acontecendo. Bom, agora que eu estou ficando um pouco mais confortável aqui nesse espaço, a gente vai para a última rodada desse painel. E nessa última rodada, eu vou pedir para a deputada e para o deputado fazerem suas considerações finais, deixarem uma mensagem final. Amanhã a gente tem um dia cheio, com várias conversas sobre essas temáticas que a gente trouxe aqui a partir de uma perspectiva mais técnica. Então, é um convite mesmo. A gente tem 1 minutinho para essa... Talvez 2 minutinhos, se alguém me permitir. Vou dar essa colher de chá. Mas para vocês trazerem essas considerações finais e, enfim, para todas as pessoas que estão aqui nesse espaço. Dessa vez, vou começar com o deputado e depois finalizo com a deputada. Bem, queria agradecer a todos, parabenizar a todos, parabenizar a vocês que estão aqui, tratando sobre esse assunto, dizer que é muito importante que a gente leve mais à frente, mais adiante, que todas as instituições que estão aqui, a Undime, o Concede, todas as iniciativas podem contar comigo, com a minha participação dentro da Câmara dos Deputados, no que eu puder estar colaborando para esse e para qualquer outro assunto que seja importante para a nossa educação. Você viu que eu fiquei mais calmo, né? Eu estouro no começo, aí eu vou aliviando, aí eu fico bem mais tranquilo. Eu acho que eu vou viver uns 120 anos, que eu sou assim, eu boto para fora. Mas eu estava aqui agoniado de estar ouvindo golpista durante 8 horas mentir na minha cara e eu não poder fazer nada.
Essa aqui é a verdade. Então, gente, muito obrigado. Desculpem o desabafo. Parabéns pelo evento, parabéns pela participação de todo mundo. E eu conto muito com a expertise e a colaboração de vocês para que a gente possa vencer esses desafios. Obrigado, Giovanni. Deputada, por favor. Olha, queria lembrar que tudo que nós conquistamos até aqui foi com muita luta, organização, construção coletiva e estratégia. Nós temos que seguir construindo a muitas mãos esse projeto de uma educação laica, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, inclusiva, transformadora, emancipatória. E eu estou convencida de que a gente precisa construir uma mobilização nacional que envolva estados, municípios, a União, o legislativo, para a gente conseguir, de fato, promover a igualdade de oportunidades entre os brasileiros e brasileiras, para a gente conseguir efetivar a Lei 10.639, a 11.645, e estou me colocando, inclusive, à disposição para rodar os estados, fazendo formação, levantando demanda, porque acho que isso é muito importante. É fundamental, né, o destaque também para a importância do orçamento. E esse é um ano importante no Legislativo e no Executivo. Sem conseguir, de fato, financiamento, muito pouco avança. Nós estamos agora naquele momento do PPA participativo. Faça a sua proposta, vote em outras propostas, mobilize, enquanto sociedade civil, enquanto também governo, para disputar os rumos do orçamento brasileiro. É fundamental também fazer a gente caber nele. Nós tivemos avanços significativos. Agora, por exemplo, no novo Fundeb, talvez tenha passado despercebido, mas se eu peguei aqui para ler, lá na inserção do parágrafo 4º do artigo 211, trata-se da equidade na educação entre os quesitos de financiamento. É, inclusive, um ponto novo que não existia, que nós precisamos agora utilizar, né, desse manejo, dessa possibilidade que nós temos de construir essa agenda. Nós estamos, de fato, à disposição para o diálogo e para essa construção coletiva. Queria lembrar de novo da audiência, quinta-feira, 2h. Finalizar lendo uma poesia do Nego Bispo, que sou muito fã, porque acho que a gente tem que seguir, mesmo desse nosso jeito, mas seguir. Quando nós falamos tagarelando ou escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Muito obrigada. Que honra foi estar aqui nesse painel e ainda finalizar com Nego Bispo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer mais uma vez, deputado, deputada. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente agora, depois dessas falas, vai transicionar para, mais uma vez, ter a experiência de ouvir aqui a Filafra. E depois disso, a gente tem um coquetel lá fora. Gente, obrigado mais uma vez. É isso, gente. Vamos lá.